Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Hoje no programa nós vamos ter o nosso quadro Espaço Pet com a médica veterinária doutora Luciana Fonseca, que vai nos falar sobre o tratamento de tártaro nos nossos animaizinhos de estimação, nossos cães e os nossos gatos. E também a importância de se tratar devidamente o tártaro, não só para a saúde dos nossos animaizinhos de estimação, mas para a nossa saúde também, que somos os seus proprietários. Também hoje no programa Mega Profissionais, a segunda entrevista da série sobre câncer de fígado e pâncreas, com o oncologista Dr. Vinícius Maciel. Nosso quadro Arte e Cultura, Eduardo de Souza, nos traz convidadas muito especiais, artistas plásticas que dominam a arte naif. Daqui a pouquinho eu vou explicar mais para vocês. Aliás, toda vez que nós falamos de arte naif, nós lembramos, claro, do nosso querido Poteiro, aquelas pinturas ingênuas do nosso querido e amado e saudoso Poteiro. Também hoje no programa Mega Profissionais, um assunto importante, um assunto que requer a nossa atenção. Sabe aqueles momentos em que parece que a vida perde o sentido? Nós temos vários relatos nos chegando através dos nossos e-mails e vamos conversar daqui a pouco também com Sandra Assis Maia sobre essa questão. Eu, se eu fosse você, claro, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno, terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo, esse não, esse. Quero esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa. Já estamos de volta e agora vamos falar de saúde. Hoje apresentaremos a segunda entrevista da nossa série que iniciamos na semana passada, câncer de fígado e pâncreas. Aliás, naquela oportunidade já alertei a vocês da necessidade de fazermos um check-up oncológico. Estamos aí no mês de janeiro e, claro, também temos que nos preocupar com a nossa saúde, não só com as férias, o descanso, né? Aliás, o descanso também faz parte e é necessário para o nosso organismo, principalmente pela nossa recomposição. Mas é claro que precisamos nos alertar. Como eu disse para vocês na semana passada, e não custa a gente relembrar, muita gente tem aquele receio de falar de câncer, de como vai fazer o tratamento. As pessoas com receio acabam se distanciando da informação. E nós já alertamos para vocês aqui na semana passada também. O melhor tratamento para o câncer é a prevenção, é a informação e nós nos cuidarmos. Vamos dar sequência agora a esse bate-papo com o nosso médico convidado, Dr. Vinícius Maciel, ele que é oncologista e cirurgião. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais. Começamos na semana passada falando sobre esse tema, alertamos e finalizamos na semana passada falando de uma experiência pessoal que eu tive com a minha tia, que ela passou por uma cirurgia, né? E nós acabamos ligando, a família acabou ligando essa cirurgia que ela teve em outro órgão que não me recordo ainda. Aliás, não tive nem a oportunidade de ligar para minha prima para confirmar isso. A semana está tão corrida, né? Mas o senhor já também nos alertava que existe uma pequena, mas muito remota possibilidade, relatos, né? Isso. Mas nada comprovado. Nada. Assim, com baixa colaboração na gênese do tumor, principalmente nessa questão da história. Exato. E da como é que você chama? Casuística, né? Casuística, que é o quê? Aquilo que dá uma sequência dos outros tratamentos já sendo feitos, né? Sem dúvida. Começamos também a falar do tratamento, né, para o câncer. Muita gente fala, mas não tem tratamento. Câncer não tem tratamento. Aliás, muita gente já trata, né, o diagnóstico como uma sentença de morte, né? Ou seja, não, eu estou com câncer, vou morrer. Que dia que é? Não é bem assim. A medicina já está muito avançada, nós temos aí
principalmente à nossa disposição, exames preventivos para que nós possamos fazer um tratamento melhor e com êxito também esperado. É Sem isso, dúvida, doutor? sem dúvida. Aliás, já falamos isso também na semana passada, né? Dos exames preventivos. Vamos falar do tratamento, doutor. Quando é diagnosticado o câncer, principalmente nesses órgãos que estamos tratando hoje, fígado e pâncreas, o tratamento, ele é realmente muito agressivo. Todo mundo já associa isso, não é isso? Automaticamente as pessoas já pensam em quimioterapias que desgastam a pessoa, que muitas vezes a pessoa pode não aguentar, mas assim, isso não é tão verdade assim. Em muitos casos a gente não pode generalizar, né, na verdade. Então assim, em relação ao tratamento que você estava falando, fígado, tumor que começou no fígado, né, primário do fígado, que a gente já tinha falado anteriormente no outro programa, que a maioria dos tumores hepáticos são metástases de outras doenças, né? Não, o mais comum não é o tumor que começa no fígado. Mas enfim, falando do tumor do carcinoma hepatocelular. Só reforçando um pouquinho essa informação, ele é na verdade não costuma iniciar ali naquele órgão, né? O primário ele é um costuma reflexo, ser no fígado. Ele é um reflexo da metástase. Isso. E todos nós sabemos que a metástase é o quê? É o câncer que gerou em um determinado órgão, pegou ali a corrente sanguínea e fez a disseminação no organismo das células cancerígenas ou tumorais. Isso. Tá. Bom, então vamos partir daí. Então ele já, quando o senhor já diagnostica ele ali, a probabilidade de ser de um reflexo de metástase. Sim, quando a gente se depara com nódulos hepáticos, inicialmente a gente vai pensar, vamos investigar, provavelmente a maior probabilidade é que essa doença tenha começado em outro lugar. Tá? Uma vez você exaurido toda a investigação, diagnóstico, você ficou como um tumor, você fez a biópsia, é um carcinoma hepatocelular, ou seja, primário do fígado, relacionado anteriormente, como a gente falou, alcoolismo, cirrose, vírus da hepatite B e C. Aí, nesses casos, conforme eu já tinha adiantado anteriormente, para o primário de fígado não é a cirurgia, na maioria das vezes, que a gente vai fazer de ressecção. Hoje em dia a gente tem muitos trabalhos já comprovando a superioridade do transplante do fígado em relação à ressecção do nódulo do carcinoma hepatocelular. Quando a gente fala em fígado, imediatamente, grande parte de nós já associamos à regeneração, né? O fígado tem condições de regenerar, ou seja, perde uma parte dele, ele ficando um pouco ali, ele regenera. Isso procede? Procede, tanto é que em fígados saudáveis, em que não há cirrose, nós podemos ressecar até 2/3 do fígado e que o paciente vai ter uma vida normal ainda. Pela capacidade de regeneração. Pela capacidade de regeneração. Essa questão do transplante, doutor, como que funciona? Existe o transplante é uma outra grande seara que cabe uma discussão enorme. Existe um cadastro nacional para pacientes que necessitam de transplante e ficam na dependência de um ranking, quem que precisa mais do transplante, e pode acontecer em qualquer parte do país um doador em potencial. Então, esse aí cabe uma outra matéria, na verdade, sim, né? dúvida. A questão de doação de órgãos, a questão da nossa cultura, né? E a questão da nossa informação também. Muita gente ainda tem muito receio, né, de se cadastrar como doador de órgãos. Os receios são diversos, desde princípios religiosos até pessoais. Sim. Nesse momento, é importante a gente pensar no outro ou tentar pensar no outro, né? Hoje já é possível nós ir lá e colocarmos na carteira de identidade, né? Sou doador de órgãos, para deixar aquilo ali registrado ou manifestar a vontade para a família, né? Que geralmente é a família que vai gerir essa questão. Agora, realmente, essa questão de doação de órgãos, você pode salvar muitas vidas, né, doutor? Principalmente nesse caso que hoje nós estamos tratando aqui. Voltando um pouquinho com relação ao tratamento, eu queria não posso perder essa oportunidade, o senhor já esteve aqui com a gente em 2017, já conversamos bastante, falamos de tratamento e hoje o senhor aborda diretamente a questão da quimioterapia, que é um grande medo que as pessoas têm. Tem a quimio e tem a rádio, né? Nós já sabemos que a quimio é um fantasma absurdo, que a pessoa passa muito mal, ela sente muitos efeitos, que talvez ela nem consiga suportar esses efeitos. Mas nós não sabemos o que é isso, o que é a quimio, aliás, exceto aquelas pessoas que têm contato com a doença, né? Sim. O que funciona? O que é a quimioterapia e a radioterapia, doutor? Olha, isso na prática. Para explicar isso de uma maneira bem assim, direta, quimioterapia é um tratamento sistêmico. São agentes que atacam células tumorais e não tumorais, especificamente levando a uns efeitos colaterais que podem ser exacerbados a depender de cada paciente, a depender do tumor, principalmente do segmento do oncologista clínico e ministra químio,
sentido de ajustar doses para minimizar a toxicidade e possibilitar que o paciente termine o tratamento todo. Isso é fundamental. Sim. Essa quimioterapia, ela é direcionada para o órgão lesado. Sim, é isso? Por inúmeros trabalhos que são feitos, as drogas são testadas, os laboratórios estão aí sempre pesquisando, e nas pesquisas você consegue identificar quais são os tumores que respondem mais a certos agentes. Então, de certa maneira, todo o pilar que eu sempre falo aqui do estadiamento do tumor é que, se você não sabe direito qual é o seu câncer, especificamente falando do ponto de vista da biópsia, e como ele se encontra, o avançar no organismo, você não tem tratamento individualizado e você não vai ter tanta resposta. Isso é fundamental. Inclusive, o Dr. Vinícius nos reforçou na semana passada sobre a questão do alcoolismo e do tabagismo estarem ligados diretamente também a esse tipo de tumor, né? Aliás, o tabagismo e o alcoolismo, ele está ligado a diversos tumores, diversos tipos de câncer no organismo, né, doutor? Inúmeros. Assim, um grande vilão, né? Isso. Saúde pública. Bom, nós também falamos de alguns sintomas, né? E isso na semana passada eu gostaria só de reforçar para quem não teve a oportunidade de acompanhar. Aliás, se você perdeu o programa da semana passada, entre agora no nosso site, e confira o programa da semana passada, tá, gente? Informações muito importantes falamos na semana passada aqui, principalmente sobre essa área, tá? Alertando também, mostrando para vocês a necessidade da prevenção. Dos sintomas que nós falamos na semana passada, né? O senhor sempre falou da perda de peso acelerada, né? Que quando a pessoa está perdendo peso demais, tendo a questão da febre alta, né? E os gânglios, né? Que na verdade são caroços. As pessoas chamam de caroço, íngua. Íngua, né? Que quando aparece no pescoço, na axila e na virilha, tem que se tomar os cuidados e procurar um médico especialista, principalmente na área oncológica. Sem né? dúvida. Essas características que o senhor apresentou em particular, é só referente ao câncer de fígado e de pâncreas ou não? Não. Vale para, como eu já disse anteriormente, é uma síndrome consumptiva, né, que a gente classifica na oncologia. É uma síndrome que vale para qualquer tipo de câncer, na suspeição de qualquer tipo de câncer. São o que a gente chama de sintomas inespecíficos. Vale para qualquer tipo de investigação, não especificamente no fígado e no pâncreas, que já são sintomas mais específicos. No caso do pâncreas, dor nas costas, que é um órgão retroperitoneal. Ele está atrás dos órgãos que a gente já conhece classicamente, o próprio fígado, estômago, intestino. Ele se encontra posteriormente, a dor vem nas costas. Também o pigmento amarelado, a icterícia, que a gente falou, porque o fígado e pâncreas estão relacionados com a drenagem biliar. A cor amarela na pele e na conjuntiva dos olhos. Na conjuntiva dos olhos. Certo. Desculpe te interromper, o senhor falou da questão das costas. Isso, a dor nas costas, no caso do fígado, a dor é debaixo da costela direita, né? E junto com isso vem sintomas de má digestão, porque faz parte do sistema digestivo, falta de apetite, como a gente já disse, perda de peso. Sim, e isso, todos esses fatores associados, leva-se em consideração e deve-se procurar um médico, né? Sim. Atenção, isso também nós não estamos fazendo diagnóstico aqui na televisão, tá, gente? Então muita gente vê às vezes, né, e associa imediatamente e fala, tô com câncer. Então não adianta nem eu procurar o médico mais, então já vou no médico já com aquele... Calma, não é por aí, tá, gente? Nós temos que o quê? Nos alertar para alguns sintomas e procurar os médicos especificamente falando. O contrário também é verdade, tá? Muitas vezes nós observamos alguns sintomas, vamos no médico, nós acreditamos que seja aqueles sintomas e podem ser outros. E ao médico fazer aquele diagnóstico, às vezes não levanta, né, essa possibilidade e tem outro problema em outra situação que às vezes as pessoas deixam passar despercebidas, né? É por isso que nós temos grandes especialistas e graças a Deus Goiás hoje é referência para o Brasil e para o mundo na área de medicina, tá, gente? Isso todo mundo sabe, inclusive vocês estão nos acompanhando em Goiás e Brasília e também grande parte do Brasil sabe muito bem disso. Muita gente de fora do país vem se tratar aqui em Goiás pela nossa referência na área de saúde, tá? Doutor, muito obrigado pela sua participação, mas eu quero explorar você um pouquinho só. Eu sei que já está finalizando a nossa entrevista, mas eu gostaria da gente falar de câncer de pulmão, tá? Que é um câncer muito comum, mas ainda falta nós levarmos mais informações a respeito, tá bom? Hoje já não dá tempo, mas se eu puder voltar na semana que vem, será um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Muito obrigado. Conversei aqui com o Dr. Vinícius Maciel e eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo.
Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada. Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Já estamos de volta e agora vamos falar também de um assunto igualmente importante que cabe uma reflexão. Quando nós sentimos que de repente a vida não tem mais motivos, como continuar a partir de uma grande decepção, de um grande problema? Quando nós estamos com esse problema e sentimos esse momento de será que vale a pena continuar? E como que eu vou continuar? Às vezes você ainda não se encontrou nesse momento e queira Deus que também nunca vai se encontrar. Mas existem algumas pessoas que passam por essa situação. E como nós podemos prevenir para que não aconteça esse momento conosco? Convidei aqui para conversar com a gente hoje Sandra Assis, que está de volta aqui ao programa. Sandra Assis Maia. Tudo bem, Sandra? Tudo Seja bem. bem-vinda ao programa Mega Profissionais. Aliás, sempre quando nós temos um tema assim polêmico, nós te convidamos, né? Que você consegue administrá-lo muito bem, não é isso? Sandra, por que essa pauta foi motivada? Observando algumas comunicações, alguns e-mails, algumas intervenções nas redes sociais. Aliás, por falar de redes sociais, vocês que nos acompanham também podem nos acompanhar ao vivo nas redes sociais. Em determinados momentos da gravação, ali você vai poder acompanhar os bastidores, como funcionam os bastidores e a preparação para colocar o programa no ar, tá? É uma grande equipe e vocês vão se interagir conosco também nas redes sociais. Espero vocês aí. Sandra, momentos difíceis, né? Que as pessoas estão passando ou já passaram. Passamos por momentos de crise em 2017, entramos em 2018 com uma leve desconfiança, né? E aí o que acontece? Algumas pessoas quebraram, faliram ou tiveram decepções de várias situações, decepções amorosas e profissionais. Chegam no momento que elas falam, e aí? Fazer o quê? A partir de qual momento elas decidem isso? E por que isso acontece na sua avaliação? Então, às vezes a gente olha assim, um tema muito interessante, né? O sentido de uma vida que se perdeu. E a questão é, quando nós perdemos o sentido, porque nós estamos vivos ou porque nós vamos continuar, é algo muito sério. E a pessoa que se sente assim, ela precisa de ajuda. Porque nós temos um motivo, um sentido para acordar, levantar, ter toda aquela rotina, aqueles cuidados, né, os cuidados pessoais, e sair de casa e ir à luta, né? E só que existe pessoas que perdeu esse sentido, não tem por que mais lutar. E aí eu vejo por que chega a esse ponto. Porque muitas vezes a pessoa escolhe uma inspiração isolada. Não, eu vivo, eu trabalho, eu vou à luta porque eu preciso dar educação para os meus filhos. Não, eu vivo pelo meu esposo. Não, eu vivo pela minha esposa, vivo pela minha família. É importante? Sim. Pode ser algo importante e um dos motivos. Porque vai chegar um momento que aquela missão, aquele cuidado ali vai chegar em uma satisfação e você precisa de uma ousadia, de um desafio para poder continuar. Não é isolado. Por isso que a importância da pessoa estar bem, né, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Olha a necessidade aí do equilíbrio. Porque quando a pessoa é extrema em qualquer uma dessas áreas, ela pode se encontrar nessa situação. Qual o sentido para que eu continue? E aí é onde eu vejo, eu falo, gente, todos nós temos que ter um propósito, né, Tancredo? Todos nós temos que ter um propósito de estar nesse mundo, de fazer algo que faça a diferença, de fazer algo que marca e deixa um legado até mesmo quando nós não existirmos mais. Sabe o que eu tenho comigo, Sandra? Assim, é uma questão muito pessoal e muito particular. Eu não acredito no fim.
Eu só acredito no começo. Eu não acredito no fim. Acabou, parou, acabou. Não. Um ciclo fecha para outro abrir, né? Ou seja, para iniciarmos uma nova situação. Se na vida nós somos levados a uma situação de parar, né, de romper, ou de ser convidado a mudar de direção, nós primeiro devemos parar, analisar e avaliar, né? E principalmente ter uma ligação direta com Deus. Porque se nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós sabemos que tudo provém dele para o nosso sucesso, para o nosso bem. Claro que nós vamos ter que nos estar preparados para novas direções, né? Nós somos convidados às vezes a sair daquele lugar comum que nós estamos e que acreditamos que seja melhor para nós, para ir para outros, né? Daí há os encerramentos de ciclos. Isso na minha visão pessoal. Então eu não acredito no fim, acredito sempre no começo. E aí entra essa questão, né, Tancredo, do sentido. Que motivo eu preciso ser uma pessoa que tenha ética, de fazer as coisas corretas, de gostar, de ver o resultado do que a gente pode oferecer para as pessoas, de estar bem, de relacionar bem com as pessoas, né? De ver o resultado de você falar assim, nossa, eu estou num meio que me motiva, mas eu também motivo as pessoas. Aquela questão, eu não posso pedir para que Deus me abençoe, eu posso pedir para que Deus me abençoe e que Ele me abençoe de tal forma que eu também possa ser um instrumento para abençoar as outras pessoas. Então, assim, que forma que a pessoa se apega, em que sentido ela se coloca para que ela faça a diferença no mundo. Aí o desafio hoje qual o desafio? O desafio é você se perguntar, qual o sentido da minha vida no meio que eu vivo? Qual o sentido para minha família, a minha presença? Então é algo assim, é importante que você tenha consciência disso, não que você dependa do que o outro acha, mas que sentido, que referência você tem para continuar. Porque vai chegar momento que você pode ter um conflito, estar só com você mesma e falar assim, peraí, é o fim? Eu não tenho mais porquê, ninguém precisa mais da minha presença, ou eu não tenho mais sentido investir na minha profissão, eu não tenho mais sentido investir na minha empresa, eu não tenho mais sentido investir no meu relacionamento. Como você está nesse momento de perder todos esses sentidos? Porque são coisas importantes e que uma não substitui a outra. Parar com essa coisa de falar, eu abandonei a minha vida para ser só isso. Deus não te criou para ser só uma parte da vida. Deus te criou para ser abençoado em todas as áreas. Então, assim, não desista de área para suprir com outra, porque não vai dar certo. Vai chegar um momento, onde chega aquela questão, né? A pessoa faz por alguém esperando algo em troca. Ela vai perder o sentido de ter feito algo para aquela pessoa. Porque sempre que você faz com a intenção de ter algo em troca, você vai se decepcionar. Sim. Então, que sentido você tem de ser servo, de abençoar as pessoas, ajudar as pessoas? Porque se esse sentido for algo do coração, e se for algo realmente do propósito de Deus na sua vida, você não vai ficar esperando nada em troca. Então você não vai frustrar também, não vai decepcionar. Então agora, a forma que a pessoa coloca. Agora são diversas situações que apresentam na vida da pessoa que ela chega às vezes e pode chegar às vezes a essa conclusão. Como perdas de parentes muito próximos, né, de pessoas que ali estão muito próximos a ela e que vivem diretamente com ela, né? Perda de uma situação profissional, de uma condição social também, nós estamos vendo aí várias crises passando no Brasil, e quando eu falo várias crises, nós acabamos generalizando como crise financeira, como tudo, não é. Existe crise de identidade, existe crise financeira, existe crise política, existe crise de caráter, né, também. Então são várias crises que nós estamos passando aí no Brasil. E aí quando coloca dessa forma, Tancredo, a gente vê que cada um de nós podemos passar por qualquer uma dessas crises aí, tá exposto a qualquer uma dessas crises a qualquer momento. Mas quando a gente não tem um propósito de vida, que é a partir do que nós significamos nesse mundo, desse significado do propósito de Deus na nossa vida, nós vamos nos perder em algum momento.
Você pode ir naquilo ali que é a referência. Por exemplo, eu conheço pessoas que sempre não dedicou aos pais. E não quis construir uma família e sempre dedicou aos pais. E essa pessoa me procurou e falou: Sandra, agora eu perdi os meus pais, eu não tenho mais sentido. Eu não tenho mais motivo. Já tem um Então, erro aí eu atrás, falei, tem quanto tempo que você perdeu seus pais? Tem mais de 5 anos. Nossa. Então, assim, essa pergunta, quando você faz, em que sentido se perdeu a sua vida? Então, quer dizer, às vezes a pessoa hoje, ela pode estar aqui assistindo esse programa e pensando assim: nossa, eu perdi o sentido da minha vida há 10 anos atrás. Nossa, eu perdi o sentido da minha vida há 20 anos atrás. Então, assim, isso pode mudar. Tem que mudar? Tem que mudar, porque a partir do momento que a pessoa, ela olha para si mesma e ela tem aquele compromisso de se colocar como alguém que Deus criou para seguir esse propósito, tudo muda. Eu, inclusive, quero pegar esse gancho com você. Nós já estamos na finalização do nosso tempo, infelizmente, né? Mas por quê? Essa questão do propósito de Deus e o propósito da nossa vida está diretamente ligado a Deus. Porque quando Deus nos coloca nesse mundo, quando nos convidou para vir para cá, o que Ele fez? Ele fez um grande quebra-cabeça, onde cada um é a parte desse quebra-cabeça. Então, formando todos, nós temos uma imensa imagem daquilo que Deus quer para esse mundo, né? Mas, se faltar um pedacinho ali, não se faz aquele quadro maravilhoso. Então, cada um de nós temos uma responsabilidade nesse universo que Deus quer mostrar. Outro detalhe também, partindo disso aí, nós já sabemos a nossa responsabilidade para com Deus e que nós somos muito importantes. Partindo do outro princípio, que nós ligamos a nossa felicidade ou a nossa vida a uma condição externa, nós já estamos equivocados. Ou seja, perdi um relacionamento, perdi os pais, perdi minha vida, não pode, né? A sua vida é sua vida, a dos seus pais é dos seus pais. Até porque o luto, ele é importante ser vivido, mas ele precisa passar. Tem que ser, né? Ali completado. E os pais também, com certeza, eles não iriam ficar felizes pensar que a partir do momento que eles perderam a vida, a pessoa desistiu de viver. Jamais. Então tem jamais. todo um... Assim também como comportamento profissional, que se encerrou uma parte profissional, pode começar outra perfeitamente. Outra coisa, inovar, recomeçar. Vamos fazer outra. A gente até descobre até qualidades que a gente não tinha. E às vezes até com muito mais sucesso, muito mais com certeza. Propriedade. E são N casos que assim nós relatamos, né? Sandra, é um prazer sempre conversar com você aqui no programa Mega Profissionais, iniciando 2018, sempre com pensamentos altos e positivos. Muita fé. Exatamente. E daqui a pouquinho eu volto no quadro Espaço Pet falando sobre tártaro. Eu, se eu fosse você, claro, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela segunda vez consecutiva ganhadora do prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado. Já estamos de volta e agora vamos falar da saúde dos nossos animaizinhos de estimação. Quadro Espaço Pet com a doutora Luciana Fonseca. Hoje vamos falar sobre o tártaro. O tártaro na boca dos nossos cãezinhos, dos nossos gato tem tártaro também, doutora? Seja bem-vinda ao programa Mega Profissionais. Tudo bem com a senhora, né? Graças a Deus. Já me antecipou que tem. Gato tem tártaro? Tem. Tártaro é o quê? Então, o tártaro é a placa bacteriana. Então, ali a bactéria purinha, ela faz uma parede, né, no esmalte do dente, ela se fixa ali. E os gatos ou determinadas raças, como os shih tzus, os bulldogs, eles têm maior propensão por causa da anatomia do dente. Só que muitas das vezes, como a gente não consegue escovar o dente do gato, né, tem uma certa dificuldade maior, as pessoas não costumam abrir a boca, né, e olhar como é que tá a dentição do gato. Então, por isso que às vezes percebe mais no cão do que no gato. Engraçado, é mesmo, né? Olha que eu tenho ali já tive mais de Quantas 35 vezes você olhou gatos. a boca? Nunca tive oportunidade.
oportunidade de olhar a boca. A gente acha que não tem necessidade, até porque eles só comem, na maioria das vezes, ração, é um patezinho, os cachorros tendem a comer um pouco mais de besteirinhas. E aí o proprietário acha que, então, por causa disso, ele não vai ter tártaro, né? E também apresenta, com o passar da idade. Assim. Bom, eu já tive problema de tártaro nas minhas cachorrinhas, principalmente quando elas estavam muito velhas, né? Aí o que aconteceu? Elas estavam com 12, 13 anos, aí tinha que anestesiá-las para fazer um procedimento muito arriscado para tirar esse tártaro. Não, hoje em dia é um procedimento super tranquilo, super seguro. Mudou isso? Sim, é o seguinte, eu tenho vários pacientes meus, proprietários, que me ligam falando assim, doutor, eu quero fazer, mas eu não quero anestesiar, eu tenho medo da anestesia. Gente, se a gente arrumar um profissional, né, conhecer bem o profissional que está trabalhando, o anestesista, o risco ele é baixíssimo. Ele é como se fosse fazer o mesmo risco que a gente fosse fazer uma sutura de pele, por exemplo. Mas eu também não deixaria fazer a retirada sem anestesia. Sim, não tem como. Existe na internet algumas pessoas que mostram fazendo. Isso não existe. Sem anestesia? Sem anestesia. Inclusive, o Conselho de Veterinária, ele é contra isso. Ontem eu estava até conversando com uma proprietária. Eu vi na internet que tem um veterinário que faz. Isso, pelo conselho, é proibido. Por quê? Gera dor, gera estresse e você não consegue limpar certo, né? Como deveria. Como é que a gente vai limpar? Por dentro do dente, se o animal não para quieto. Por mais que ele seja bonzinho, não tem como. E outra, hoje em dia nós usamos o ultrassom dentário, que é o mesmo aparelho de dentista, que emite aquele jato d'água. As pessoas, o dentista manda cuspir. Os nossos pacientes, eles não têm como fazer isso. Então, eles podem aspirar o líquido, vai para o pulmão e ele pode dar pneumonia depois, porque aspirou o líquido. Nossa. Então, é muito tranquilo. Eu falo, tem que ser uma anestesia bem feita. A anestesia normalmente é inalatória. Existem alguns lugares que fazem anestesia na veia, o que não quer dizer que tenha maior risco ou menos risco. O que importa é pegar um profissional bom, é fazer os exames prévios. É importante que se faça antibiótico terapia antes. Porque tem que lembrar que nós vamos mexer em bactéria. E o cachorro ele pode ingerir aquela bactéria. Na hora da gente fazer a limpeza, pode traumatizar um pouco a gengiva, perder dentinho. E aí acaba que poderia traumatizar a gengiva e a bactéria entrar na circulação. E lembrando que hoje em dia, nos grandes centros, nós já temos dentistas veterinários, né? Que fazem faculdade veterinária. Alguns são até dentistas humanos. E que depois fizeram o curso de veterinária e hoje fazem tratamento canal, normal, como nós. Eu não sabia que tinha, inclusive, odontólogos de humanos, que agora são odontólogos dos cães. Sim, né? existem profissionais maravilhosos. Tá vendo a associação imediata, né? Tártaro-cão, né? A gente esquece dos gatinhos. Sim. Mas só voltando um pouquinho, só para que a gente possa entender. Tá, o tártaro é aquela placa que fica amarelada, a gente já identifica lá no cãozinho e também pode acontecer no gato. A remoção dele é necessária por quê? Então, essa bactéria, eu falo assim, principalmente, vamos falar em ser humano. A gente tem muito contato com o animal, hoje em dia ele lambe nossa mão, come uma coisa da sua mão, lambe o rosto. Essa bactéria, ela gosta do coração e do rim, da gente e dos bichinhos também. Então, com o passar do tempo, né, esse contato, essa ingestão da bactéria, ela pode levar a um quadro de insuficiência renal ou endocardite bacteriana. Tanto do animal Tanto do animal humano? Quanto da gente. Olha aí. Então, é muito importante, quando eu tenho criança, família que tem criança, idoso, gestante, que tem uma imunidade mais baixa, pessoas em tratamento de câncer, eles têm maior risco de desenvolver algum problema por conta da bactéria do que uma pessoa saudável. Então, peraí, para tudo, que agora é importante nós termos uma atenção destinada a esse assunto. A questão do tártaro não é mais estética, não, né? Nem um pouco. Por quê? Porque até então tratava como uma questão estética, claro, de saúde também, porque a gente sabe da questão bacteriana. Como leigo, e a gente tudo, acha né? que... Você sabe da questão da bactéria? Ok. Você sabe do efeito que essa bactéria pode fazer no organismo do animal e sua? Nós precisamos esclarecer melhor, né? A questão que você está pontuando, que ela gosta, ou seja, a bactéria se instala mais rapidamente no coração e no rim. No rim. E o mais comum é fazer insuficiência renal. São dois órgãos importantes do organismo humano e do animal. Sim. Né? Então eu sempre explico assim, pode dar só uma diarreia, por exemplo, numa criança? Pode. Mas existe as chances de dar um problema mais sério. O que eu não quero dizer que não é para deixar o cachorro ter contato com o animal. Porque se você tem o contato, mas lava as mãos, evita contato direto com a boca. Deixar o animal ter contato com a pessoa ter contato com o animal. Ter contato normal, pode ter. O que eu sempre oriento é lavar as mãos, né? Porque senão nós vamos aqui gerar as pessoas ficarem assim, com medo. Não. Né? E o que a gente e tem até que trabalhar... do animal. Sim, isso não deve acontecer. O que deve acontecer são os bons hábitos de higiene. Por isso que a gente fala da escovação, lavar as mãos, né? E uma coisa que é interessante é assim,
esses pacientes nossos, quando chegam na primeira consulta, a gente sempre fala, olha, já vamos ensinar a partir de agora o senhor a escovar o dente. E eu falo para todo mundo, hoje em dia não é frescura, não é por estética. Porque se eu começar a escovar desde sempre, esse animal vai ser habituado à escovação. Escovar o dente do cachorro. Pois é, eu acho tão difícil. Se você acostuma... Eu tenho uma amiga que eu acho ótimo. Ela fala pra mim que ela bota... Todo dia ela vai escovar o dente. Ela já ensinou desde filhotinha. Uma Luluzinha da Pomerânia, a princesa. A princesa, ela fecha a tampa do vaso. A princesa já entende que tem que subir. Ela só fica olhando pra ela e ela consegue escovar. Ela escova o dela e escova da cachorra. E a cachorra dela, sinceramente, não tem uma placa. Já tem uns 4 anos de idade. Mas a escova que compra pro pet... É própria para animal. Tem uma dedeira e tem uma escovinha com uma cerda menor, mais macia. E aí a gente consegue fazer a escovação. Lembrando que as pastas de dente que existem no mercado, que são muito baratinhas, normalmente a gente não recomenda. Por quê? Porque a gente não consegue escovar tão bem quanto a nossa dentição. Sim. Então, é bom que se compre uma pasta de dente de boa qualidade, conversa com o pessoal do pet shop, conversa com o seu veterinário. Por quê? Algumas pastas de dentes, elas têm uma ação antimicrobiana. Então, o fato de eu já entrar em contato com a bactéria da boca, ela consegue matar essa bactéria, mesmo que você não consiga fazer uma escovação ideal. Okay. Existem produtos que você coloca na água, né? Existem brinquedinhos que você pode dar que estimulam, como se fosse um fio dental, para ajudar a limpar o dente. Pois é, essa vinda sua hoje aqui foi muito importante, principalmente porque acreditávamos que realmente era só uma questão estética, né? Questão de doença, mas ficava só no animal, mas nós aqui já sabemos que não. E sempre procurar a orientação de um bom veterinário. Conversei aqui com a doutora Luciana Fonseca, mas vai permanecer comigo aqui um pouquinho, porque agora nós vamos chamar o quadro de crianças. Adoro. Sempre a gente coloca para chamar o quadro de crianças com você, né? Porque as crianças, né, estão muito ligados, né? E agora nós vamos para o nosso quadro infantil, que você já conhece aqui no programa Mega Profissionais, só que hoje tem surpresas lá no quadro Mega Kids, né? Vai chegar um convidado especial lá no quadro Mega Kids. Vamos lá? Com vocês, o quadro Mega Kids com Loiane Patek. Oi, Tancredo. Hoje estou com uma participação muito especial. O Gilberto, proprietário da Wizard Jardim Goiás, curso de inglês. Oi. Olá. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Como é que vocês estão? Muito obrigada. Eu soube que vocês têm um curso para crianças. Nós temos uma sala muito especial lá para crianças. Ela é toda lúdica, sabe o que é lúdico? Ela é toda colorida, preparada para vocês se sentirem seguros e tem muita coisa legal para você aprender inglês. Ah, é claro que a gente quer ser convidado, né? Claro, se quiser, vamos marcar para fazer um programa lá, inclusive. Sim, né? Eu gostaria de saber até que faixa etária que é. Olha, a Wizard, ela trabalha com uma faixa etária de 5 anos, a partir dos 5 anos até o limite que você pensar. Enquanto você conseguir ler ainda, você consegue. E se você não conseguir ler, você também consegue, sabe por quê? A Wizard também dá aula para cegos em braille. É a única escola que faz isso. Então quer dizer que todo o seu material didático é em braille? Nesse caso específico, sim. Nossa. Todo em braille, parece. Eu soube que tem uma caneta que fala, que traduz. Como que é isso? Ela não traduz, eu trouxe ela pra vocês verem. Olha só, trouxe também um presente pra você, o lançamento do filme Meu Malvado Favorito, que foi ano passado, pra vocês. Muito trouxe obrigada. Uma pra cada um, tá? Muito obrigada. Aí olha só, eu vou explicar esse material pra vocês rapidinho, onde essa caneta vai ajudar vocês fazendo a leitura das palavras. Nossa, que legal. E aí você tem a referência do som para você repetir quantas vezes você quiser. Então ela faz o papel do professor em casa, porque em sala você já tem um professor, né? Como que funciona isso? Porque é uma caneta que parece ser uma caneta normal. E aqui é um livro qualquer também, né? Isso, não é um livro qualquer. Isso aqui tem uma nanotecnologia nesse papel e o laser faz a leitura. É diferente. Pode fazer a pergunta, Letícia. Bem, lá na sala, vocês fazem brincadeiras fora de sala? Fazemos brincadeira em sala e fora de sala, porque a melhor forma de aprender é brincando, não é não? Sim. Tem algumas escolas que passam filmes, aulas normais, tarefas, você tem que ir provas orais. Como que é a educação? O nosso sistema, todos os dias você recebe uma nota, então todo dia é dia de prova. Estudar. Prova não precisa, é só estudar que não precisa de prova. E outra coisa, já pensou em aprender tendo noite do pijama? Cinema? Tem festa do pijama? Tem festa do pijama lá. Tudo isso protegido. Nossa, que muito legal.
Pode fazer a pergunta. Vocês dão aula online? Não, só pessoalmente. Só presencial. Sabe por quê? Porque o online, se você virar para pegar um suco, você perdeu a atenção, não foi? Uhum. Lá presencial, você tem que ficar de olho com o professor o tempo todo. Entendi. É muito legal isso, né? Eu sou suspeito para falar, eu gosto muito. Eu sei que vocês têm várias perguntas. Pode fazer a sua, Kaique. Quanto que é o tempo do curso preparatório na Wizard? O curso preparatório, para a faixa etária de vocês, ele dura 3 anos. Tá? Aí varia de acordo com o nível que você vai fazer. Quando é um adulto, aí depende qual é o propósito dele para aprender inglês. Como é ser professor de inglês? Como é ser professor? Olha, é muito legal, mas você também tem que controlar um monte de gente ao mesmo tempo. Imagina. É legal. Falando sobre o curso preparatório, quando você termina o curso, você recebe o certificado? Recebe certificado, sim. Em cada livro que você completa, você recebe um certificado. E quando você passa do nível adolescente, que é o teenager, para o nível adulto, você não vai começar do início, você já entra na metade do curso do nível adulto. São quantas fases? Para vocês, na faixa etária de vocês, são 3 fases. No total? 3 anos, o de vocês. Não, no total, desde criancinha, pretinho e o adulto. E vai um estudo até 11 anos, né? Depende do que você tem. Entendi. Igual, se eu quiser sair hoje para outro país, e eu já tiver com 3 anos, tá tranquilo para falar, conversar, escrever? Tranquilamente. E se você já estiver fazendo o nível adulto, em 1 ano você já consegue fazer tudo isso que você me falou. Não precisa de 3 anos. Entendi. Então, para nossa faixa etária é 3 anos, para adulto é 1 ano. Isso. Muito interessante. Porque o adulto não aprende brincando, né? Sim. Essa é a diferença. Aí, no adulto, aí você é só manuscrito? Não, tem aula do mesmo jeito que vocês. Esse material, inclusive, ele é o adulto. Porque o de vocês é um material novo, que chega semana que vem. Qual que é o material novo? Não posso divulgar isso agora. Surpresa, fica pro próximo programa. Bom, eu acho que é importante a gente falar inglês, porque senão você perde oportunidades de trabalho, viagens, né? Com certeza. So, do you guys speak English? So. Traduzindo, ele perguntou pra gente se nós falamos em inglês. A maioria respondeu que mais ou menos. Bom, esse foi o nosso entrevistado de hoje. Até o próximo quadro. Ok, muito obrigado, Loiane. Voltando aqui para conversar com a doutora Luciana, né? Foi uma surpresa. A interação foi boa, né? Com a criançada. Foi legal. Conversei aqui com a doutora Luciana Fonseca. Agora sim, posso me despedir de você, mas esperando você na semana que vem. Voltamos, okay? Com certeza. E daqui a pouquinho também teremos mais convidados especiais. Nosso quadro aqui, Arte e Cultura, com Eduardo Souza. E se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e agora com boas notícias. Aliás, está aqui comigo Eduardo Souza, nosso quadro Arte e Cultura. Tudo bem com você, Eduardo? Tudo ótimo, maravilha. Saudade de você, Eduardo. Eu também. Saudade de você, tá tudo bem com você, né? Cabelo mudou de novo. Mudou de novo. Eu tô vendo. Sempre é uma dinâmica. Aliás, é um tema sempre muito bom aqui, que é o cabelo do Eduardo. O cabelo do Eduardo. Isso acaba implantando, né? Em 2017 foi assim, agora em 2018, Eduardo volta com novas tendências. Novo visual, novo visual. Isso. Tá ótimo. Eduardo, seja bem-vindo. Você está muito bem acompanhado. Olha. Meninas lindas. Maravilhosas. Talentosíssimas. Que eu já sei, mas vou deixar você apresentar. Certo. São as minhas amigas Helena Vasconcelos. Helena. Isso. E a Consilva. 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 Isso. Consilva. Uma goiana e uma paulista. Como assim? De onde que ela veio? Elas vão contar, tem muitas histórias lindas e são representantes da arte na ilha. Consilva, adorei. Isso é um nome artístico? É meu nome artístico, meu nome é Conceição Silva.
E você adotou com Silva? Isso, porque anteriormente tem uma artista já com 86 anos que assinava Conceição Silva e por respeito a ela, né, não quis disputar o mercado com o mesmo nome. E aí, como sou chamada por todos os amigos de Com, aí adotei e assinei Com Silva. Perfeito isso, né? Agora o seu Com é com C ou com K? É com C. É com C? É, com C. K, né? Assim, que é totalmente diferente, né? Com Silva. E a Helena, não é isso? Helena Vasconcelos. Helena Vasconcelos. Artistas da arte naif. Pintam, é isso? É isso? Pintamos. As duas? Isso. As duas. Mas como é que é isso? Vocês desenvolvem um trabalho em conjunto, é isso? Credo. Eu tinha um sonho que era fazer uma grande exposição em Goiânia com artistas brasileiros, naifes. E conversando com Laila Santoro e na Secretaria de Cultura, nós desenvolvemos um projeto chamado Enampo. Que é Enampo, esse tem alguma coisa a ver preto, com isso aqui, esse aqui? É. A Enampo significa Encontro Nacional de Artistas Naifes Brasileiros. E aconteceu no dia 24 de janeiro de 2017, fazendo um ano já. Olha aí. E esse ano nós vamos fazer em outubro, se Deus quiser. Outubro de 2018. 2018. Você vai fazer uma outra exposição. A segunda Enampo, se Deus quiser. Era um sonho, eu concretizei esse sonho e com isso houve uma união muito grande. A Com veio, foi quando eu a conheci pessoalmente, porque nós éramos... A Com veio para quê? Para Goiânia? Para Goiânia. Eu consegui, nessa exposição, nós conseguimos trazer artistas do Brasil Isso aqui é um catálogo, é isso? O catálogo é esse. Tem artista de Roraima até São Paulo. Olha aí. Alagoas. Olha o Poteiro aqui. O Antônio Poteiro é a nossa referência. Olha aqui. E essa exposição tinha 27 artistas vivos e 3 mortos. Olha aí, vocês já estão vendo aqui a tela aí, índio do Poteiro, do Antônio Poteiro. Aliás, né, eu já falei isso aqui no programa e eu tenho que relembrar sempre quando a gente fala da arte naif, a gente liga a Poteiro, que eu tive a oportunidade de entrevistar algumas vezes enquanto era vivo lá na sua chácara, e sempre a genialidade do Poteiro era resumida na sua simplicidade. Que, aliás, os grandes gênios assinam com a simplicidade e com a humildade, né? Porque eles já sabem demais, eles são muito bons daquilo que sabem, ao ponto de entender que aquilo que eles sabem é uma dádiva de Deus, principalmente, e que não tem necessidade de mostrar, ostentar Exatamente, aquilo, né? Você falou tudo. O Poteiro era maravilhoso, inclusive já tive a oportunidade de ganhar algumas peças. Toda vez que eu entrevistar, eu voltava com o quadro do Poteiro. Eu falei, professor Poteiro, não precisa me dar mais quadro, mas pega um quadro, pega isso. Ele me dava pote, né? Pega um pote lá e tal. Aí eu pegava os potes e tudo. Naquela época a gente gostava demais da arte dele, mas não tinha valor a arte dele financeiramente, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, nas grandes galerias do mundo todo, a gente encontra Poteiro, né? E, aliás, lembramos aqui também o Claudimar também Ferreira, mandar um abraço para o Claudimar também, que é lá de Pirenópolis, que também é artista naif, né? Que, aliás, cabe explicação aqui para quem ainda não teve o contato com a arte naif. Vocês já estão vendo algumas telas aí, aqui no nosso monitor, mas é o quê? A arte naif é uma arte de uma expressividade ingênua. Ingênua, pura. É uma arte que ela procura mostrar religiosidade, festas, tradições. E eu digo sempre que a arte naif, ela vem da alma, é aquela coisa bonita, colorida, que você procura mostrar um mundo melhor. Exatamente. Eduardo, eu não estou nem querendo conversar com você, estou adorando as meninas. Tá ótimo conversar. Tô ótimo conversar com elas aqui, mas você que as trouxe, né? Como você achou essas meninas? Fala pra Elas gente. têm também um trabalho social em Goiânia. Através do HGG, tem uma mostra, então isso se espalhou pela Hospital cidade. Geral de Goiânia. Sim, Vocês estão nos acompanhando em outros estados do país, em Brasília também. Nós temos aqui um hospital, né, que aliás tem todos os estados do Brasil, tem também hospitais assim, né, de assistência a pessoas com câncer. É um hospital público, não é isso? É um hospital público já acreditado 2 vezes pela ONU
é um hospital referência como crer, né? Você tem falado nos seus programas a respeito da medicina em Goiás. A medicina em Goiás hoje é referência mundial. E o HGG, eu fui convidada para fazer uma exposição lá, levei um susto, expõe no hospital. Cheguei lá, me emocionei, abracei a causa. E são 3 anos, eu trouxe um catálogo para você, anos, né? desse trabalho que nós fazemos. Artistas do Bem. Artistas do Bem. Tá. Você organiza, você é curadora? Sou curadora voluntária, faço a indicação, faço a visita aos artistas junto com o pessoal do IDTEC. E com isso, nós já estamos na 14ª para a 15ª edição. Gente, coloca aí para mim o contato da Helena e da Com aí no ar, para que as pessoas possam entrar em contato com você, inclusive quem está nos acompanhando na Grande Goiânia, em Goiás, em Brasília, em outros estados também do país. Para quê? Para poder agendar melhor essas apresentações que você está fazendo, ter um maior contato com vocês. Alguns artistas também que são de fora e querem entrar em contato com você, acho que claro, é possível ainda, né? Ainda. Não, o edital para a Enanco vai ser aberto agora, porque na Enanco existe uma curadoria muito forte. É o professor Augusto Litegartes, de Brasília. Sim. Nós temos também o Oscar D'Ambrosio, que é um crítico de arte, um estudioso da arte naif, mora em São Paulo. E tem um francês radicado no Brasil, que é Jacques Argier, que eles devem ser os curadores da próxima mostra. Cada artista envia fotos, né, de 3 obras. Você vê que maravilha, né? O conteúdo dessa mostra aqui em Goiás, o conteúdo dos artistas, principalmente a iniciativa, mostrar que o estado de Goiás também é ligado à cultura e valoriza a cultura, entende, consome cultura, que aliás, infelizmente não é uma característica muito forte no Brasil, a questão do consumo da cultura, não era, né? Agora, principalmente com a oportunidade de conhecer outros países, as pessoas saírem daqui, elas entenderam a importância de uma arte, né? E o importante é que a gente está divulgando isso nas escolas também, né? Cultura, girar cultura, movimentar cultura. É muito importante nós levarmos as nossas crianças para entender o que é isso, né? Aliás, muita gente me pergunta, eu não entendo sobre arte, eu não sei ler uma pintura, uma arte, né? Arte você não lê, você enxerga e apaixona. A arte é para ser amada, não é? Eu acho que esse negócio de fazer arte, para você ficar preocupada com o que eu estou pensando, com o que eu estou sentindo, a gente tem que mostrar o belo, o que é bom, sabe? A pessoa tem que chegar e ter aquela empatia, né? Eu posso te contar uma experiência pessoal rapidamente? Pode, nós já estamos chegando claro. no final do programa. Eu tenho algumas telas em casa, né? Eu tenho lá do Claudimar, eu tenho de Poteiro, eu tenho acho que não vai faltar, não vou lembrar todo mundo, Fogaça, enfim, tem algumas telas lá em casa. E sempre eu as vejo lá e todo mundo pergunta, né? Você não cansa de ver a mesma tela? Porque eu tenho uma tela gigante na minha sala, que minha sala são 2 salas, né? Então eu tenho uma tela gigante do Claudimar em arte naif. E ele vendo lá, retratando as cavalgadas, né, de Goiás, então ele falou, você não cansa de ver essa tela? Eu descanso ao ver essa tela. Você acredita? Eu descanso ao ver essa tela. Eu me sinto tão reconfortado vendo. Eu não sei te falar se é a arte em si, se é as cores que foram utilizadas. Eu não sei, mas eu descanso ao ver a tela. Eu me reenergizo vendo aquela tela. Que coisa. Você acredita? E a mesma tela ali tem alguns anos que ela está ali, né? E todo mundo que vai na minha casa observa, né? Todo mundo se encanta imediatamente, né? Fala, nossa, que identificação legal nós aqui. Precisamos mandar uma obra para lá, né? Precisa. A minha história com a arte. Abrir uma galeria. A história dela bem com a de arte é linda. encontra com isso, né? Eu passei por um processo de perda muito grande, que foi dentro de um mês, perdi meu pai, minha mãe e meu irmão. E daí veio, eu sempre trabalhei com arte, sou jurada de carnaval, julgo o Brasil todo, o carnaval do Brasil todo, sempre tive ligada à arte, mas em forma de samba, né? Ou de carnaval. Nós temos que conversar, né? Rolou essa empatia aqui que nós gostamos. E aí, filha de sambista, e assim que eu perdi a minha família, eu entrei num processo depressivo e
um dia levantei e falei, eu preciso fazer alguma coisa, não posso ficar deitada, né? Não vou ficar minha vida toda deitada. E como eu trabalhava com artesanato, peguei uma tinta e comecei a retratar, falei, eu quero retratar minha família, que vai ser uma forma de eu estar com eles todos os dias através de uma cor. E achava que ia fazer uma tela, né, uma coisa majestosa, né? Falei, nossa, eu vou pintar. E aí saiu lá uns bonequinhos, que com um amigo que trabalhava na época no Máximo, em São Paulo, isso é arte na IFE. E logo depois eu comecei um processo intenso de pintura. E isso me trouxe para a vida, né? E viajo aí o Brasil com uma exposição chamada A Cor Cura. Então não dá pra arte cansar. Olha aí, tá vendo a ligação? Nossa, e realmente, se eu concordo com você e divido. É uma pena que o programa tá chegando ao final. Eu queria conversar mais com você. Você tem que voltar mais aqui. Vocês têm que voltar outras vezes aqui, tá ok? Voltaremos. Vamos fechar assim, quando estiver próximo também, principalmente do projeto, da Enanco. Aí vocês voltam aqui. Pode tá deixar. Bom? Foi um prazer. Foi um prazer. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado, Pom. Eduardo, você, nós só temos que dar um grande abraço de agradecimento a você por trazer pessoas tão maravilhosas para a gente estar em contato com elas e aprendendo com elas aqui. Que coisa boa. Tá? Obrigado. Sucesso para você. Te espero semana que vem. Opa, aqui. E claro. meninas, voltem quanto antes possível. Espero vocês aqui. Você tem tá que bom? voltar logo, então. Urgente. Daqui a pouco eu tô morando em Goiânia. Se Deus quiser, se Deus quiser. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através do nosso site e também dos nossos telefones. E agora também nas redes sociais. E claro, espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus. Nunca deixe de brincar. Magnum Branco, o equilíbrio perfeito de sorvete sabor baunilha com chocolate branco. O prazer mais divertido de Magnum.